Olá, nós vamos hoje para a nossa última aula da disciplina Educação e Inclusão Social do nosso curso de licenciatura. Nós vamos hoje fazer um apanhado geral daquilo que nós vimos ao longo destas 28 aulas e eu vou procurar ressaltar alguns aspectos que me parecem mais importantes. O professor Paulo Freire, que todo mundo conhece, costumava dizer que a educação é uma aventura humanista. E eu acho que isso é muito verdade, especialmente para quem está na sala de aula, especialmente para quem faz a coordenação pedagógica, para quem faz a direção dos estabelecimentos escolares. A educação é de fato uma aventura humanista. A gente precisa gostar de gente, a gente precisa enxergar o indivíduo que está atrás de cada um daqueles alunos que estão sentados na nossa sala de aula, de cada um dos familiares destes alunos, com o seu universo pessoal, com o seu universo particular, e trazer o nosso projeto pedagógico ao encontro destas pessoas, porque é para isso que ele se volta, é para isso que ele serve. Se tiver uma palavra no nosso curso que eu gostasse de ressaltar, essa palavra é inclusão social. Eu acho que essa noção, esse conceito, essa ideia-força está por trás de praticamente todas as aulas. Nós trouxemos aqui professores, especialistas nas várias aulas, nós trouxemos depoimentos, nós fomos à escola, tivemos um curso bastante variado em matéria de depoimentos e de participação. E vocês percebem que esta noção da inclusão social, quer dizer, todo o trabalho da educação especial como algo que visa possibilitar a inclusão social destes alunos, eu acho que essa é a ideia-força, essa é a ideia que eu gostaria de ressaltar e que ficasse de fato com vocês. Nós tratamos da evolução histórica, né, da educação especial, nós tratamos da evolução histórica até do próprio conceito e do tratamento da questão da deficiência. Nós vimos inicialmente um período, na verdade nós não estamos falando de períodos históricos, não é que começa um e depois acaba outro. Na verdade, muitas dessas noções que nós vemos aqui atravessam os vários períodos históricos e muitas delas até sobrevivem nos dias de hoje ou até muito recentemente. Então, talvez a noção mais antiga, mais anterior, fosse essa noção voltada para a estigmatização da diferença, quer dizer, da rejeição de tudo aquilo que é diferente. E de uma rejeição que ia não apenas para a ocultação, mas que ia muitas vezes para a hostilização, que ia muitas vezes para a marginalização social, econômica, afetiva, emocional e muitas vezes até para a eliminação física. Nós tivemos aqui exemplos de sociedades que tratavam disso. E não só isso, como nós tivemos exemplos depois de instituições, inclusive instituições públicas, estatais, aquele hospital da Inglaterra que eu mencionei numa das aulas anteriores, em que, de fato, os seus internos eram expostos a situações extremamente cruéis e vexatórias, e, enfim, um pouco a execração pública. Tivemos estratégias de ocultação, quer dizer, de deixar as pessoas deficientes em casa, de não as mostrar para a sociedade e de fazer com que elas tivessem uma vida absolutamente reclusa e isolada. Nós verificamos a entrada em cena de instituições de benemerência e na civilização ocidental, na Europa especialmente, com uma presença importante das entidades vinculadas, ligadas à Igreja Católica, né, atendendo as pessoas como um trabalho de assistência social, como um trabalho de caridade. Até o ponto em que o Estado assume esta responsabilidade e passa, então, ele mesmo a fundar, a criar instituições voltadas ao atendimento destas pessoas. Nós vimos que no Brasil, esta experiência do Estado começou no século XIX, não é, com a fundação dos institutos, em meados do século XIX, os institutos, o Imperial Instituto das Pessoas Cegas e logo depois o Imperial Instituto dos Surdos Mudos. Né? E depois eram instituições ainda isoladas, mas que depois acabaram ganhando mais projeção. Mas foi um ponto importante em que o Estado começa a assumir esta responsabilidade. E isto foi crescendo até que ao longo do século XX esta presença do Estado se faz sentir de maneira muito mais pronunciada. Nós vimos uma fase de integração, em que o trabalho das instituições, aí, tanto as públicas como as ligadas ao setor privado e ao setor não governamental de uma maneira geral, estavam voltados para a questão da vida produtiva, da preparação dessas pessoas para ingressarem no mercado de trabalho, para poderem ter uma profissão, para poderem sobreviver por conta própria ou contribuir com o orçamento doméstico. Mas era esta noção da integração que é uma noção muito diferente da noção de inclusão social que viria na etapa seguinte, a partir do reconhecimento dos direitos sociais.
Nós vimos na década de 80, que foi uma década no Brasil, mas também no mundo, foi uma década de exercício e de ampliação muito forte dos direitos sociais. Aqui no Brasil, culminamos com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, mas foi um período em que a gente teve uma ampliação grande da questão dos direitos sociais, entrando então a noção da inclusão. Não é, quer dizer, não mais apenas da integração, mas também da inclusão, quer dizer, de trazer essas pessoas para participarem da vida social como uma pessoa, como todas as outras. Não é? E um dos direitos fundamentais nesta fase, especialmente da inclusão, é o direito de acesso ao ensino regular, quer dizer, a matrícula nos estabelecimentos de ensino regular. E aí toda a legislação que não apenas prevê isto como um direito, prevê isto como uma garantia individual, como legislações posteriores que penalizam fortemente aqueles gestores educacionais que se recusam a admitir matrículas de pessoas com deficiência. Vimos também, e esta foi uma noção muito enfatizada ao longo do curso, que a sala de recursos especiais, nas suas distintas denominações, de acordo com o tipo de política pública, mas enfim, estas salas de recursos especiais são salas que devem atender os alunos no contraturno, que não devem substituir os conteúdos que são ministrados no ensino regular, mas são salas em que o aluno procura superar ou procura se atenuar as dificuldades que o aluno tem em virtude da deficiência de que é portador, para ter acesso aos conteúdos que são ministrados no ensino normal, no ensino regular, que é feito, portanto, no outro turno em relação à sala de recursos especiais. Isso eu acho que todos os especialistas que estiveram conosco enfatizaram muito. Nós fizemos também uma caracterização estatística da situação da deficiência no Brasil e vimos então que quase 24% das pessoas entrevistadas no censo demográfico, portanto da totalidade da população, declaram ter ao menos um tipo destas deficiências, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência motora, intelectual. Pelo menos um tipo, muitas vezes mais do que um, mas 24% das pessoas nesta situação. Nós vimos também que há uma evolução da situação das matrículas. Quer dizer, de um lado, felizmente, há uma migração, nos últimos anos especialmente, há uma migração das matrículas das salas especiais para as salas de ensino regular, como preconiza a política, como preconizam os documentos mais doutrinários e como preconiza a própria legislação nesta matéria. E vimos também que há uma certa evolução das matrículas das escolas privadas, acompanhando este primeiro movimento das escolas privadas para as escolas públicas. As bases legais. Nós fornecemos a vocês vários exemplos e várias citações em relação à Constituição Federal Brasileira de 88, em relação à Constituição do Estado de São Paulo, à Lei de Diretrizes e Bases, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos uma aula especificamente voltada para a análise do ECA, né, e as suas, como ele é conhecido, e as suas ligações com a área de educação. Depois, toda uma legislação específica voltada para as pessoas com deficiências e mencionamos aqui um conjunto de normas, de portarias, de resoluções baixadas pelos mais diferentes órgãos, em especial o papel dos conselhos, do Conselho Federal, em especial do Conselho Estadual de Educação, aqui no caso do Estado de São Paulo. Nós tratamos do papel das instituições públicas e privadas, né, em matéria de educação especial, e nós falamos também da necessidade, que é muito difícil, de articulação de esforços das várias áreas. Várias áreas, estamos dizendo, educação, saúde, assistência social, a gestão das cidades, na questão da acessibilidade e muitas outras áreas que dizem respeito à vida das pessoas com deficiência e aos processos de inserção social. Nós vimos que inicialmente havia uma ausência do Estado nestas áreas, mesmo depois de fundados aqueles institutos, eles continuaram a ser institutos importantes, mas isolados, lá no Rio de Janeiro, não é, que passaram a ganhar importância e tal, mas atendendo basicamente ao público do Rio. Aí no resto do Brasil, assim como aconteceu no mundo, havia uma ausência do Estado durante um longo período, né, e aí então um espaço que foi ocupado por instituições de benemerência e a partir dos anos 40, dos anos 50, começa um processo então, de formação de entidades a partir das iniciativas dos pais e das famílias das pessoas com deficiência.
e depois nos anos 50, anos 60, essas organizações vão se articulando melhor em federações, em associações de âmbito nacional e assim por diante. Em seguida, de movimentos por direitos de pessoas com deficiência, que tem um papel muito importante na articulação destas instituições e na ampliação dos direitos sociais, e entra então a ampliação do papel do Estado, que demanda uma redefinição de papéis, uma redefinição da divisão de trabalho entre as entidades públicas e as entidades privadas, exigindo cooperação, articulação de esforços e de competências e não competição. Tem muita coisa para ser feita, tem muito trabalho para ser feito, há muita demanda por professores com especialização no atendimento de pessoas com deficiência e realmente trabalho não falta. Muitas instituições acumularam saberes, acumularam competências que podem e devem ser repartidos com outros profissionais que se habilitem e que se disponham a trabalhar nesta área. Nós fizemos um apanhado geral dos programas estabelecidos, dos programas criados, seja no âmbito do governo federal, com os ministérios, especialmente com os ministérios da Educação, através da SECAD, e do Ministério do Desenvolvimento Social, através dos seus programas específicos, especialmente com a questão do PAIF, Programa de Atendimento Integral às Famílias, que é especialmente prestado através dos Centros de Referência de Assistência Social, que são a porta de entrada do sistema de assistência social, a articulação com as pessoas beneficiadas pelos benefícios, atendidas pelos benefícios de prestação continuada, e o interesse, enfim, a necessidade e a importância de tirar essas pessoas das suas casas, especialmente no caso das crianças e dos jovens, levá-los para a escola, numa ação articulada entre as áreas de educação e a área de assistência social no nível local, no plano das prefeituras municipais. No plano estadual, aqui no caso do Estado de São Paulo, nós falamos das ações da Secretaria Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência e nós, evidentemente, nos detivemos um pouco mais nas competências e nas ações da Secretaria Estadual de Educação, especialmente a importância do Conselho Estadual, da Coordenadoria de Gestão e Educação Básica, que cuida dos programas voltados para a educação especial em todas as escolas da rede estadual e uma atenção especial também para a EFAP, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores, ligada à Secretaria de Educação do Estado. E nós falamos também das competências das prefeituras municipais, que têm um papel, como vocês sabem, importantíssimo, especialmente no ensino fundamental, em ações de acessibilidade urbana e coisas desse tipo. Muito bem. Depois, nós tivemos uma série de aulas ministradas por especialistas que nós convidamos e que muito gentilmente vieram colaborar conosco, especialistas nos vários tipos de deficiência e especialistas em trabalhos de educação voltado para as pessoas com cada um desses tipos de deficiência. Então vimos depoimentos que procuraram e aulas que procuraram caracterizar cada uma das deficiências, que procuraram mostrar as metodologias de trabalho com essas pessoas no âmbito da escola, e mostrar sempre, também acho que foi uma tônica de praticamente todas as aulas, a necessidade de integração entre o professor encarregado da sala especial e o professor encarregado da sala de ensino regular. A necessidade de engajamento da direção das escolas, da coordenação pedagógica e de articulação também com as famílias destas crianças, com as famílias destes jovens, em cada uma das deficiências. Mostramos a vocês algumas experiências concretas. Nós falamos aqui, trouxemos uma dirigente de uma ONG que faz um trabalho muito interessante de cooperação com prefeituras municipais, que foi o Instituto Mais Diferenças. Nós fomos até Guaianazes, na verdade, Guaianazes é a Diretoria Regional de Ensino, que atende a vários distritos da capital, dentre os quais o de Cidade Tiradentes, que foi o distrito que nós visitamos com aquela escola que nós mostramos a vocês, e aquele trabalho que é feito em sala de aula, com a professora de educação especial e depois no âmbito da sala de ensino regular. Vocês viram a importância do engajamento da direção da escola, a importância do engajamento das coordenadoras pedagógicas e do contato entre a equipe pedagógica da escola, para desenvolverem o trabalho que desenvolvem, com o apoio do Cefai,
daquele centro de formação, também vinculado à Prefeitura Municipal de São Paulo, que atua nas várias diretorias regionais de ensino e que dá um suporte para as escolas, dá um suporte tanto na formação de professores, como no contato com as famílias, como no contato com o conjunto da escola, com o conjunto dos profissionais que atuam na escola. E também no caso da Secretaria Estadual de Educação, com a Escola de Formação, com a EFAP, não é? O trabalho que é desenvolvido pela EFAP, que é de extrema importância. Nós vimos, indo para o final, a importância da participação social, não é? Com a aula do professor Ulisses Araújo, nós vimos a importância da articulação, quer dizer, a importância que tem a participação social da comunidade escolar, das pessoas que estão no cotidiano da escola, dos professores, funcionários, alunos, direção, coordenações, etc., mas também das famílias dos alunos, também dos moradores da região onde a escola se insere, onde ela está implantada. A importância da participação social na articulação entre a escola e a comunidade. E isso nos processos de inclusão social, nos processos de educação especial, nos processos voltados às pessoas com deficiência é de extrema relevância. Eu acho que uma das coisas que a gente também procurou enfatizar é que quando a gente fala de educação especial e de inclusão, nós não estamos falando apenas do aluno que tem a deficiência. Não, nós estamos falando do conjunto da escola. Nós estamos falando da percepção, da aceitação e do trabalho de ampliação de consciência, de valores éticos, de valores de cidadania, de convivência do conjunto da escola, do conjunto dos alunos, do conjunto dos funcionários e dos professores. Não é que se vem em face desta situação de terem um aluno que tem uma necessidade especial, um aluno que tem uma deficiência, que muitas vezes não sabem como lidar com isso, mas que tem que ter tranquilidade para encarar esta situação como parte do seu projeto pedagógico, como parte da sua missão de educador, como parte da sua profissão de educador, não é? Então nós vimos a importância da participação, da discussão de ideias e do debate dos problemas para a estruturação da escola. Nós vimos aqui a experiência e o exemplo dado pelo professor Ulisses do Fórum Escolar de Ética e Cidadania, não é? Que na promoção destes valores que eu já mencionei, na convivência democrática, direitos humanos e inclusão social como valores que fazem parte, devem fazer parte da formação dos nossos alunos. Muito bem, e por fim, algumas conclusões. A questão da diversidade, junto com a questão da inclusão, ela está por trás de tudo que nós falamos, né? Da aceitação da diversidade e de encarar a diversidade como um ativo, como uma riqueza, como um aspecto relevante e positivo da comunidade com a qual a gente trata. Nós vimos a importância do processo de conhecimento, quer dizer, é necessário que o professor tenha formação, né, que ele tenha formação na matéria que ele leciona, que ele tenha formação em técnicas pedagógicas e para aqueles que gostarem desta área, que ele adquira uma formação no ensino especial, né, no ensino voltado para essas deficiências. Eu gostaria de ter sensibilizado, gostaria de, ao final dessa matéria, de ter conseguido sensibilizar alguns de vocês que vão se tornar professores ou que já são professores para trilharem esse caminho, né, para procurarem alguns desses centros. Nós mencionamos aqui várias possibilidades de centros de formação em educação especial. Há muito conhecimento sendo produzido, esse conhecimento é extremamente útil, é útil para as crianças, evidentemente, é útil para as equipes multiprofissionais que atuam no âmbito da escola. Em várias mensagens que eu recebi de vocês ao longo do curso, muitos de vocês diziam, tá bem, isso tudo é muito bonito, mas na prática a teoria é outra. Não é? Então, parece que está tudo muito bonito, que esses valores são todos muito bons e que parece que tudo funciona às mil maravilhas, mas quando a gente vai para a realidade do nosso ensino, a situação é outra. Sim e não. Não é? Evidentemente, quando nós estamos falando dos textos legais, das normas, das portarias e de como deve ser, e dos documentos internacionais, é claro que a gente está apontando para a situação que deve ser perseguida. A gente está apontando para frente, a gente está apontando, vou dizer aqui, forçando um pouco, quase que para uma utopia, não é? Com todos aqueles valores universais colocados desde a Constituição até os documentos todos que eu mencionei. Mas é isto que nós temos que perseguir. Nós temos que perseguir. E é por isto que nós temos que lutar.
Não é? Quer dizer, a luta política tem que ser a luta pela valorização do magistério e a luta pelo direito da população a um ensino de qualidade. Esta área de educação especial e a presença do Estado, como nós vimos, é algo de bastante recente na vida do país. O Brasil tem uma legislação avançada, não, mas o Brasil tem os seus problemas. O Brasil tem 204 milhões de habitantes, tem o tamanho que tem estados e tem prefeituras como entes da federação juntamente com a União. Então, articular os esforços de todos esses atores não é uma tarefa simples, mas nós estamos avançando em grande medida graças à mobilização da comunidade, graças à luta política, graças à militância dos movimentos pela ampliação de direitos de pessoas com deficiência, nas entidades do magistério e na discussão de políticas públicas, quer dizer, em toda a elaboração de instrumentos para a melhoria da qualidade do nosso ensino. Bom, nós começamos com o professor Paulo Freire, nós vamos terminar com o professor Paulo Freire e vou deixar para vocês aqui este texto, poema do professor Paulo Freire, falando de uma escola que é a escola que todos nós desejamos. Agradeço a vocês, agradeço aos especialistas que nos assistiram, que nos atenderam ao longo do curso e espero que esse curso tenha sido útil depois para a estruturação das carreiras de vocês. Muito obrigado e até a próxima.